Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer aqui a segunda questão, né? Centralizar aqui a segunda questão. Pronto. Essa segunda questão da nossa lista. Ó, um carro move-se a uma velocidade constante igual a 20 metros por segundo durante 1,5 horas. Letra A. Determine a distância percorrida em quilômetro. Eu fiz a questão aqui já resolvida na sua lista, ela está resolvida em sua lista de exercício da atividade 2, né? E aqui vou tentar refazer novamente explicando com mais calma com vocês. Então, eu tenho aqui a segunda questão, letra A. Eu tenho aqui os dados, a velocidade constante do movimento aqui uniforme é 20 metros por segundo. O tempo é o que? 1,5 horas. Ele quer o ΔS, que é a distância percorrida. Né? Ele quer a distância. E essa distância, ele quer percorrida em quilômetros. Ele quer em quilômetros. Então, para que isso aconteça, eu vou ter que transformar. É importante que eu transforme essa velocidade aqui em quilômetro por hora. É um dos caminhos que eu faço questão de ensinar para vocês e apresentar para vocês. Tá certo? Olha aqui no cantinho aqui. Ó, vem aqui. Como que eu transformo 20 metros por segundo em quilômetros por hora? Eu vou lembrar vocês do que eu chamo de regrinha prática. Que é essa regra aqui, ó. Quando eu quero passar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Quando eu quero passar de quilômetro para metros por segundo, né, eu divido por 3,6. Tá certo? Tudo bem? É assim que eu faço. Então, no caso aqui, eu tenho 20 metros por segundo. Eu quero passar para quilômetro por hora. Então, eu vou dividir por 3,6. Por que 3,6, professor? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu dividir isso aqui, dá 3,6. Tá certo? A relação numérica é 3,6. É só você dividir. Então, toda vida que eu for transformar metros por segundo para quilômetro por hora, tá certo? Eu posso usar essa regrinha prática, é um dos caminhos. Eu divido por 3,6, né? Então, no caso aqui eu tenho 20 metros por segundo, eu quero passar para quilômetro por hora. Se é de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, que dá igual a quanto, no caso? 72 quilômetros por hora. Mas se eu tivesse, porventura, uma velocidade, por exemplo, 108 quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo, né? O que é que eu faço aqui? Eu não vou multiplicar, eu vou dividir por 3,6. Vai ter igual uma velocidade igual a 30 metros por segundo, porque 108 dividido por 3,6 é igual a 30. 30. É só você multiplicar 30 vezes 3,6, ó. Para essa inversa, você vai encontrar 108, tá bom? Então, é assim que a gente faz, beleza? Né? Então, fica claro essa regrinha prática, isso é importante para vocês. Utilizar essa regrinha prática aqui, tá certo? Quando eu quero passar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico, né? Multiplico por 3,6. Quando é de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido. Nesse caso aqui, eu estou passando de metros por segundo para quilômetro por hora. Eu multiplico por 3,6, já fiz o cálculo, dá 72 km por hora. Agora é só resolver. Vamos lá. Aplico na fórmula. Ó, ΔS por ΔT. É só aplicar na fórmula agora diretamente. Velocidade em km por hora. 72, que é igual a ΔS que eu estou atrás, pelo tempo. O tempo já está em hora, já está combinando aqui, ó. Então fica 1,5. Multiplicando em cruz, isso aqui vai dar um valor conhecido. Quanto é 72 vezes 1,5? Né? 72 vezes 1,5. Eu já fiz o cálculo. Dá 108. 108
quilômetros. Essa distância que ele percorreu. Tá bom? Então ele tá aqui, ó. E ele percorreu essa distância. Tá ok? Na letra B, eu vou usar aqui daqui a pouquinho. A letra B, na questão, ele diz o seguinte, letra B, ó. Presta atenção que eu vou ler aqui. Supondo que o carro partiu do marco 120 km de uma rodovia, né? Então tá aqui o traço. Aqui eu tenho uma rodovia, não é? Ele partiu desse ponto aqui. O marco é o ponto que eu parto. Não é que ele andou 120 km. É que ele partiu do marco 120 km, da posição inicial, né? A posição inicial dele é 120 km. Tá em quilômetro aqui a rodovia. 1 km. Beleza. Ele está partindo aqui. Velocidade positiva, é progressivo. Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, de uma rodovia, vou voltar para cá. Em que posição ele se encontrará decorrido esse intervalo de tempo acima? Esse intervalo de tempo acima. Qual foi o intervalo de tempo acima que nós vimos? Foi 1,5 horas, tá bem aqui. Após 1,5 horas. Eu sei, pela questão anterior, que a distância percorrida nesse intervalo de tempo, eu já calculei, que é o ΔS. Ele percorreu quantos quilômetros? 108. Então não é lógico? Então daqui para cá ele percorreu uma distância de 108 quilômetros. Então qual vai ser essa posição na rodovia? É só somar, não? É só somar. 120 mais esse deslocamento vai encontrar a posição dele aqui. Que no caso a posição final dele aqui vai ser igual a 228 quilômetros. Que é a soma de 120 mais 108. 228. Tá aqui. 228. Mas como é que eu posso fazer isso mais elaborado? É simples, ó. Como eu sei que ΔS, a variação do espaço, é a variação final menos a variação inicial, eu sei que ele percorreu, né, na letra A, nesse intervalo de tempo, 108 km. A posição final eu estou atrás, menos a inicial, ele partiu de onde? Qual marco? 120. Pronto, tá aqui. Pego esse menos 120 e vai para o outro lado. Fica 108 mais 120 igual a S, que é a posição final. Que eu posso melhorar isso aqui, não posso? Posso. Eu posso só inverter a igualdade. S é igual, S é a posição final. 108 mais 120, 228 km. Ele não andou isso. É a posição que ele está localizado após uma hora e meia. Então, após uma hora e meia de trajetória, 1,5 horas, ele se localiza na posição 128 km. Mas quantos quilômetros ele andou mesmo? Olha, nós vimos aqui na letra A, ele andou 108 km. Mas como ele saiu da posição 120, ele vai estar localizado nesse intervalo na posição 228 km. Tudo bem? E essa é a letra B. Vamos fazer a letra C agora. Letra C, vem para cá, vê se dá tempo. Construa um gráfico que represente esse deslocamento em função do tempo. Então ele quer um gráfico que represente esse deslocamento em função do tempo. Tá certo? Então eu vou ter na vertical o deslocamento S, né, o espaço percorrido, o S, e na posição horizontal eu vou ter o tempo. T aqui em quilômetros e aqui em hora. Preste atenção aqui, por favor. Então, quanto foi a posição inicial dele? Ele sabe qual a posição inicial? 120. Essa é a posição inicial. Então, bem aqui no gráfico, eu ponho aqui 120. Como o movimento é uniforme, ele é uma reta, não é? Ele sempre vai ser uma reta quando o gráfico for posição versus tempo. Tá certo? Então ele saiu aqui da posição 120, entendeu? E eu sei que no intervalo de tempo de 1,5, eu sei qual a posição final dele. A posição final dele aqui é quantos quilômetros? Ó, na posição
intervalo de tempo de 1,5 horas, ele está localizado na posição 228. Então aqui vai ser 228. De tal forma que a variação do espaço aqui, 228 menos 120, é igual a ΔS, né? Daqui para cá você tem 108 km. Isso aqui é igual a 108 km. Tá bom? Que é a variação do espaço. E aqui é a variação do tempo. Saiu do zero, vai até 1,5 horas. E esse é o gráfico da função. Você pode até escrever a função horária, que ele não pediu, mas eu vou escrever para vocês. A função horária dele vai ser igual a S0 mais VT, porque o movimento é uniforme. Então, eu tenho que a posição final é S, posição inicial é S0, V é a velocidade constante e T é o tempo. Quando eu quero construir o gráfico, aliás, quando eu quero construir a função horária, eu substituo os valores da posição inicial e da velocidade na função. Repete o S. Quanto é que é a posição inicial? 120. Mas quanto equivale a velocidade? Ela é positiva, ela é progressiva, está subindo, né? Não está voltando. A velocidade nós encontramos. Como aqui está em quilômetro por hora, a velocidade em quilômetro por hora nós encontramos desde o início. Ó, 72 quilômetros, né? Em quilômetro por hora. Então aqui vai ser 72. 72 em função do tempo. Pronto. Aí eu escrevo a função horária, tá aí. Beleza? Fica com Deus.